Aqui já aparece a gravação. Bom dia a todos. A partir deste momento, declaro aberta a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 4 de março de 2022. Todos confirmaram presença já no sistema. Temos 4 processos pautados, sendo 2 do mesmo contribuinte, e, como de costume, vamos seguir a ordem da pauta, que são justamente esses 2 processos relacionados ao AIN 4110-681, Drogaria São Paulo S.A. e o AIN 4110-706, Drogaria São Paulo S.A., todos recurso ordinário de relatoria do Dr. Ramon. E para a sustentação oral, temos o Dr. Heitor Cury Branco. Doutor Heitor, nos ouve? Heitor, bom dia. Ouço. Os senhores me ouvem? Perfeito. Perfeito. Obrigado. Eu consigo ouvi-lo, mas eu não estou vendo a imagem. E eu pelo menos também não estou vendo sua imagem. Tá certo, eu vou autorizar aqui a câmera. Tá bom. Bom dia. Bom dia, perfeito. Bom dia. Doutor Heitor, os 2 processos são de relatoria do Dr. Ramon, embora sejam, imagino que sejam da mesma acusação. Não, né? Não são. Estou vendo aqui que não é, o assunto é distinto. Então, vamos iniciar pelo primeiro da pauta, que é o 4110-681. Dr. Ramon, faça a leitura, por favor, da acusação, das acusações, e na sequência a gente passa a sustentação oral. Bom dia, presidente, doutora Faisal, doutora Daniela, doutor Thiago, doutor Heitor, bom dia a todos. Presidente, o contribuinte de Drogaria São Paulo, um caso já bastante conhecido no tribunal, foram vários autos de infração, é uma acusação de crédito indevido, mediante qual a imputada contribuinte, no item 1, a prática de creditar-se indevidamente do ICMS do montante de R$ 206.478, por meio de emissão de notas fiscais eletrônicas, cuja natureza da operação informada foi ICMS referente a cartão crédito-débito, a infringência do artigo 61 do RICMES e capitulação das penalidades dos artigos 85, inciso 2J, da Lei 6.374. É essa a acusação, presidente. Entendido, doutor Ramon, obrigado. Doutor Heitor, com a palavra. Bom dia, julgadores e julgadoras da 8ª Câmara de Julgamento aqui do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Eu cumprimento especialmente o relator, o Dr. Ramon Leandro, pela relatoria e exposição do presente caso. Justamente, considerando aí o notório conhecimento dos casos envolvendo a contribuinte, Drogaria São Paulo, eu serei bem breve aqui na minha sustentação oral. Inclusive, relator, eu havia até preparado aqui uma sustentação oral para concentrar justamente os 2 casos. Então, se isso for possível, justamente porque, apesar de eles terem tomado caminhos processuais distintos, o núcleo da acusação, sob a perspectiva da drogaria, é o mesmo. Então, se me for possível, eu gostaria de aproveitar a minha sustentação oral para as 2 atuações. Então, é a mesma natureza de acusação? Ah, tá, porque no sistema consta cartão vermelho, levantamento fiscal, naquela classificação. Então, Foi classificado errado. Estão sendo os 2. A diferença é que um deles são 2 acusações, uma de falta de apresentação de documentação, mas coincide no crédito indevido. Perfeito. Então, doutor Heitor, pode fazer sustentação em relação aos 2 processos já. Obrigado, doutor Samuel. Também agradeço ao relator pelos esclarecimentos. Então, pois bem, a minha sustentação oral vai ser concentrada aqui em 2 partes. O primeiro ponto, eu gostaria de relembrar brevemente o trâmite tomado pela via judicial, que acabou concedendo o direito à tomada dos créditos realizados pela recorrente à Drogaria São Paulo. O primeiro ponto, então, seria
ingressarmos nessas ações e observarmos que, durante o trâmite das ações, houve as discussões em relação à taxa de administração de cartão de crédito e débito. Portanto, houve sim o expresso reconhecimento nessas ações que foram, ao final, julgadas procedentes ao contribuinte. Né? Então, essas ações tramitaram aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo e em sede de recurso de apelação, que foi favorável ao contribuinte, a Procuradoria, pelo menos em 3 momentos, deixou bem claro que houve a concordância com o que foi decidido pelo Poder Judiciário. Então, ela apresentou os recursos às instâncias especiais, esses recursos foram negados provimentos, não houve a apresentação dos respectivos agravos, inclusive a própria Procuradoria aceitou o pedido de levantamento dos valores depositados nessas ações, e finalmente não houve o manejo de ação rescisória. Então, ficou bem nítido que houve a concordância do decidido pelo Poder Judiciário. Né? E, inclusive, também, né, de maneira expressa, a inclusão dessas taxas, né, no direito creditório por parte da recorrente. Né? Então, a gente parte dessa premissa e justamente elucida aí o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aos senhores julgadores. Feitas essas considerações e delimitando o que foi decidido pelo Poder Judiciário, o segundo ponto que eu gostaria de trazer e esclarecer é que nas 2 atuações que temos no presente momento, há nitidamente uma tentativa de rediscussão dessa matéria que foi decidida no Poder Judiciário. Então, há uma tentativa de ingressar aqui no Tribunal Administrativo para rever questão que já está acobertada sob o manto da coisa julgada. Então, se pudermos analisar os 2 autos de infração, justamente há um questionamento sobre a mensuração há um questionamento acerca do próprio direito ao que faz jus à recorrente. Então, se formos ingressar na discussão da base mensurativa, haverá justamente aí uma discussão que não é cabível, né, no presente auto. Então, se levarmos aí a análise propriamente dos autos, tanto no relato infracional quanto no relatório circunstanciado, nós vamos ver que a Procuradoria traz justamente como fundamento a interpretação equivocada por parte do contribuinte na tomada desses créditos. Então, o elemento qualitativo da discussão é que é justamente enfatizado pelo fisco paulista. Então, se nós observarmos nessas peças, tanto no relatório infracional quanto no relato circunstanciado, nós vamos observar que há essa tentativa de rediscussão. Né? Tanto é que as expressões, né, ficam bem claras. Então, eu peço licença, eu vou tirar só um trecho, que ele fala assim, exatamente, em ambos os relatórios, logo na folha 1, fica bem claro, né, que na expressão, logo no finalzinho, aparece assim: houve equívoco do contribuinte quanto à interpretação do acórdão proferido a ele e que entendeu que seria admissível a realização dos créditos de ICMS da forma como realizada e sucessivamente. Em ambos os autos constam essas expressões. Então, esse que foi o fundamento, né? Então, o que a contribuinte traz aqui
para os dois casos em questão, é que não há como se falar no aspecto quantitativo desse crédito. Se sequer os autos de infração reconheceram o elemento qualitativo. Então, se houver a discussão neste momento acerca da demonstração desses valores, haveria nitidamente uma alteração do critério jurídico do lançamento. E sabemos que isso é vedado pelo sistema jurídico. Então, a drogaria reforça os pedidos para que os autos sejam cancelados e eu fico à disposição para esclarecimentos. Obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Heitor. Presidente, posso fazer a leitura do voto? Estava tentando tentar, mas acho que meu computador também não ajuda, não é só o Teams. Algum esclarecimento? Só deixa eu ressaltar que, muito embora o doutor Heitor tenha argumentado essa questão de que o critério quantitativo não fez parte do lançamento, eu pontuo que há notificação e renotificação nos autos solicitando a apresentação de cálculos, né, como se fosse uma espécie de pedido subsidiário, na medida em que foram apresentadas as decisões judiciais, e ainda que a Secretaria da Fazenda aceitasse essa interpretação por parte do contribuinte, ainda assim foi mais além e solicitou a documentação referente à base de cálculo utilizada pelo contribuinte, e essa base de cálculo não foi apresentada. Então, eu vou até editar o voto, presidente, em vista da sustentação muito bem fundamentada do doutor Heitor, embora discorde, para poder acrescentar essa questão de que foi sim discutida a questão numerária do auto de infração. Vou passar a leitura. O doutor Heitor fez um relatório bem... Pois não. Essa consideração que você também queria discutir, mas quanto à acusação é de crédito indevido no contexto daquela ação judicial, né? Duas ações. E segue exatamente o padrão dos autos anteriores, que, enfim, eu já tenho analisado, talvez você também já tenha analisado, e o meu ponto é justamente o seguinte: se uma sugestão, se o senhor puder ir para a conclusão do voto, porque eu tenho um posicionamento formulado já quanto a esse ponto, tanto nos autos de infração, quando era formulado somente com base na questão de que não havia comprovação do crédito, e também na segunda leva de auto de infração, que me parece que esse se assemelha, pelo menos o primeiro, não vi o segundo, mas o primeiro se assemelha, que é quanto à questão também da parte quantitativa que tem apontada pelo senhor. Então, assim, para a gente não perder tempo, a minha sugestão é o senhor ir pela conclusão, se possível um resumo do seu voto, sem precisar ler, e eu trago minhas vistas para a semana que vem já. Eu já tenho o voto pronto para as duas situações, então se de fato a gente estiver falando de casos idênticos aos anteriores que eu já analisei, eu tenho condição de trazer a semana que vem já os meus votos. Perfeito. Mas é uma sugestão, doutor Ramon, fica à vontade. Eu vou fazer, eu não tenho a habilidade de síntese que o doutor Faisal e a doutora Daniela tem, que o senhor tem, então o meu voto é longo, mas eu posso resumi-lo. São questões já bastante debatidas, com relação, por exemplo, à portaria CAT, eu estou afastando aqui, tá? O posicionamento já consolidado da minha parte, acho que do tribunal também. Parte de juros, aplicação da súmula, número 10, súmula 13 também, tá? Estou afastando, embora eu saiba que judicialmente há uma discussão. Estou afastando também a questão da ADIM 442, entendo que há uma distinção com relação aos juros aplicados pela Secretaria da Fazenda em relação a essa ADIM. Mais para frente, eu faço um introito, presidente, com relação ao pedido do contribuinte, no meu sentir e baseado em majoritária doutrina. O pedido do contribuinte abrangeu dois pedidos, seriam taxas de financiamento e
taxas de cartão de crédito e débito, né? E na posição majoritária da doutrina, quase unânime, esses pedidos não se confundem, não são uma espécie do gênero outro, né, taxa de financiamento. Então, no meu sentido, a decisão, embora no dispositivo tenha regulamentado a questão da súmula 237, tenha se fundamentado na questão da súmula 237, foi uma decisão infrapetita, citrapetita, não abrangendo o pedido de taxas de administração e de cartão de crédito e débito. Tá? Eu trago aqui a fundamentação doutrinária para toda essa questão. Além disso, presidente, doutor Heitor, colegas, eu trago aqui também a questão da alteração fática jurídica da situação, na medida em que, a partir de 2008, salvo engano, há uma alteração da sistemática de cobrança do ICMS nos produtos fornecidos pelo contribuinte. Eles passam a ser submetidos à substituição tributária antecedente. Então, no meu sentido, toda a discussão e toda a fundamentação do pedido da ação judicial, que se baseou na não utilização da súmula 166, cai por terra. Então, há uma alteração fática e jurídica que, no meu sentido, faz com que a decisão, caso fosse entendimento que tivesse transitado em julgado, não se aplicaria para situações posteriores a 2008. Trago também aqui a fundamentação doutrinária e jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Passando já para a questão que, segundo o doutor Heitor, não foi fundamento do lançamento, no sentido de que não houve comprovação, efetivamente, né? O contribuinte foi notificado e renotificado a apresentar as planilhas e documentos que embasaram o seu creditamento, inclusive de acordo com a suposta decisão judicial que lhe favorecia. Digo suposta porque justamente essa é a divergência aqui do processo, embora a gente reconheça que há uma decisão transitada em julgado, mas a abrangência dela que está sendo discutida. Então, eu entendo também que não houve a comprovação desses créditos. Tá? E o fundamento, embora seja a opinião do doutor Heitor e do contribuinte de que foi uma rediscussão da questão judicial, eu não entendo dessa forma. Entendo que, de fato, a decisão judicial não abrangeu as situações posteriores a 2008, bem como também não abrangeu as taxas de crédito e débito. Então, passando para os considerandos, o item aqui 106 do meu voto, por todo exposto, considerando que a recorrente formulou na ação mandamental pedidos cumulativos simples, os quais, nos termos da doutrina dominante, podem ser analisados isoladamente pelo magistrado, considerando que o dispositivo do acórdão favorável à recorrente, cujos limites foram definidos pela fundamentação da decisão, nos termos do artigo 461 do CPC 73, não abrangeu as taxas de administração de cartão de crédito e débito, tratando-se de uma decisão citrapetita, considerando que não houve interposição de embargo de declaração pela recorrente, considerando que a partir de 1 de 2 de 2008, as mercadorias vendidas pela recorrente foram incluídas na sistemática da substituição tributária, e que esta inclusão acarretou alteração fática e jurídica da matéria submetida à apreciação do judiciário, e como consequência, a não inclusão dessa matéria nos limites da lide decidida, não fazendo coisa julgada nos termos do artigo 468, e b, a sujeição da recorrente à disposição do artigo 66 do CTN, conforme o artigo 66b da Lei 6.374, considerando que a recorrente não observou os ditames da portaria CAT 83 de 91 e 17 de 99, que são as portarias que tratam do pedido de restituição e não do pedido de crédito, né? Na medida em que houve um recolhimento antecipado, deveria haver um pedido de restituição e não um pedido de creditamento. Considerando que a recorrente não apresentou documentação comprobatória do direito ao crédito, entendo que não assiste razão recorrente, devendo prevalecer em tota uma decisão recorrida. À vista do exposto, conheço o recurso ordinário e nego-lhe o provimento para manter a decisão de primeira instância, que confirmou a acusação fiscal constante do EN 410.681, de 5 de 4 de 2017, e eu como voto nesse processo, presidente. Perfeito, doutor Ramon. A síntese foi perfeita. Deu para entender, compreender bem a questão. Estou aprendendo. Você prefere fazer esse ajuste no voto agora ou depois, quando eu trouxer? Pode ser agora. Tá bom. Doutor Ramon, Pois não. desculpa, um ponto aqui. A ementa aparece para mim aqui, ultrapassando o limite, o espaço, e ela está entrando no voto. Então, no início lá, ele mistura a ementa com o voto, então fica um pouco difícil de compreender. Se puder ajustar a ementa, acho que fica mais fácil para
separar? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma ressalva na ementa e colocar a ementa no voto, porque ela realmente é uma ementa bastante grande. Ela está ultrapassando o limite aqui, ela avança no voto e fica sobreposto. Vou colocar a ementa conforme voto, para não prejudicar aqui. Não sei se o presidente gostaria de fazer um despacho com relação a isso, mas eu acho que tem necessidade, né? Posso tirar mais uma dúvida, doutor Samuel, doutor Ramon? Pois não. Relendo aqui algumas partes do voto do doutor Ramon, sobre a questão da decisão judicial, né? Acho que é importante entender, de fato, o alcance dessa decisão judicial e até que ponto ela afeta, de fato, a autuação, né? Aqui no item 44 do voto, 45, né? O doutor Ramon cita as ações judiciais e o que foi pedido, né? Em relação... Essa inicial e essas decisões estão juntadas na íntegra no processo? Estão. Tá. Depois, então, vou aproveitar a vista do doutor Samuel, vou também entender exatamente o escopo e... Doutor Faisal, não há dúvida de que, inclusive no relatório do juiz de primeira instância e no desembargador, ele cita a questão das taxas de administração de crédito e débito. Sei. Mas o relatório, como nós bem sabemos, não faz coisa julgada, assim como não faz a fundamentação. O que faria coisa julgada seria o dispositivo, e o dispositivo é sucinto e, no meu sentir, hoje, nos termos do CPC 15, seria até uma decisão eivada de nulidade por falta de fundamentação. Mas, na época, vigia o de 73, né? E o de 73 fala que, embora a fundamentação não faça coisa julgada, ela delimita os limites da decisão. Então, como o dispositivo cita apenas a súmula 237, que fala de taxas de financiamento, e taxas de financiamento não são gênero do que são espécies, taxas de administração e de crédito e débito, eu entendi aí que, ao contrário, no sentido totalmente ao contrário do que o doutor Heitor e o contribuinte entendem, de que o embargo declaratório deveria partir do contribuinte. Eu entendo a inércia de uma parte ou de outra, no sentido de que uma achou que estaria abrangido ou não por aquela questão, mas considero que do que ficou no papel, né, transitado em julgado, o pleito do contribuinte não foi atendido. Ok. Entendi. Obrigado pelo esclarecimento. Mas me parece, eu lembro que tinha discussões marginais aí também, que
deixam a questão um pouco mais complexa. Lembro que teve um pedido de levantamento do depósito que foi deferido. Então, tem algumas questões. Acho que você está no mudo, doutor Ramon, está no mudo. Com relação à ação declaratória, de fato, a ação declaratória com efeitos retrospectivos, né, de creditamento de ressarcimento do crédito indevido com relação ao que foi recolhido antes do ingresso da ação, né, nos 10 anos anteriores, de fato, houve um levantamento, porém toda a acusação versa sobre o período posterior que é abrangido supostamente pela mandado de segurança, com efeitos prospectivos. E nesse mandado de segurança é que houve vamos falar aqui em hipótese, né, porque não estamos decididos ainda, né, mas em hipótese, em que teria havido a ocorrência da infração do contribuinte de crédito indevido abrangido pelo mandado de segurança e não pela ação declaratória de inexistência de débito, de relação jurídica, na verdade. Perfeito. Então, você já registrou o voto, né, doutor Ramon? Vou pedir vista, então, desse primeiro processo, que é o AIN 41.10.681, processo sai em vistas. Ainda consta aqui... Tá voltando, não está deixando registrar. Deixa eu... Já aparece aqui, voto do debate. Será que não foi o primeiro? Esse é o primeiro, esse é o primeiro. Não, digo, será que não foi aquela primeira vez que eu confirmei? Eu estou colocando gravar. Agora foi. Agora foi? Minha tela está parada. Deixa eu sair dele e voltar. A emenda já está atualizada agora. Então para você já apareceu, para mim que tá... eu tive que sair e voltar para ele aparecer. Deixa eu sair de novo e voltar para ele. Bom, eu tenho entendimento na mesma linha do Dr. Ramon, mas como vai sair em vista, vamos aguardar o voto do Dr. Samuel. Perfeito. Já tive a oportunidade de analisar essa matéria algumas vezes. Eu acho e adotei um que, posicionamento na mesma linha do Dr. Ramon naquelas oportunidades. Salvo engano, o primeiro caso que foi julgado no tribunal foi um voto meu. E aí depois foi para a superior, e a superior tem sido em posição contrária aos interesses do contribuinte, né, salvo engano. Tem mantido as autuações. Houve uma superação de entendimento. O Dr. Belmar, embora tenha reconhecido o não aproveitamento do crédito, não demonstração do crédito, ele tinha reconhecido o trânsito julgado de decisão. Me parece que ele superou esse entendimento também, assim como o doutor... Acho que foi o Dr. Belmar, somente, que tinha esse entendimento. Mas são bastante processos. O Dr. Bruno, numa sustentação oral de um outro processo, colega do Dr. Heitor, provavelmente colega nosso agora também. Dr. Bruno agora... Isso, ele citou que o TJ estaria acolhendo a tese, salvo engano, de que a fundamentação da decisão do auto de infração foi o parecer da Procuradoria, que no meu sentido não faz nenhum sentido, data máxima no Tribunal de Justiça, mas enfim. A questão sempre foi judicial e eu acho que ela deveria se resolver judicialmente. Consultei o Dr. Nelson, questionei o Dr. Nelson uma oportunidade também, ele disse que preferia por não fazê-lo, preferia discutir administrativamente. Mas o meu entendimento é esse, então vamos aguardar como é que vão ser decididos. Ok, então, ótimo. Eu já estou fazendo os registros do outro AIN, que é o 41.10.706, Drogaria São Paulo S.A. Que tem uma outra acusação, né, doutor? Além da de crédito indevido. Exato. Eu acho que seria oportuno você, por gentileza, se manifestar, né, quanto ao posicionamento das duas acusações, tanto em relação ao crédito indevido quanto à outra matéria. A gente aproveitando, obviamente, os motivos, as fundamentações do caso anterior, e aí também faço o registro do meu pedido de vista. Esse é o 410.706, é isso? Perfeito.
Presidente, o mesmo contribuinte, né? A acusação do item 1 é a mesma acusação, a única diferença com relação aos valores que foram creditados, tá? E a acusação do item 2 é da prática de deixar de prestar no prazo combinado as informações solicitadas pela fiscalização, infringência do artigo 494 do RICMES e multa do artigo 85.6G da 6.374. São essas acusações. Não sei se o doutor Heitor tem algum outro esclarecimento para fazer, além do que já foi feito. Não, só me engano, o item 2 já foi decidido anteriormente e não foi objeto de recurso de ofício, mas por conta do atendimento, né, houve a demonstração do atendimento das informações solicitadas por parte da contribuinte. Acho que não mais, o único outro esclarecimento que eu gostaria de fazer, mas aí vai entrar um pouco na discussão que estávamos tendo no momento anterior, é que a própria Procuradoria, no momento da apresentação dos recursos às instâncias superiores, havia mencionado, tanto no especial quanto no extraordinário, a taxa de administração. Então, ela sabia que esses termos estavam ali amparados. Mas, como bem trouxe o Dr. Ramon e o Dr. Samuel, há uma discussão sobre essa abrangência e que ela ainda permanece. No mais, seriam esses os meus esclarecimentos. Obrigado. Entendido, obrigado. Então, com a palavra, Dr. Ramon. Presidente, o entendimento é exatamente o mesmo, né? Que indo além desse fundamento da abrangência ou não das taxas de administração pelo dispositivo do acordo de gestão julgado, eu coloco aqui um outro argumento que eu acho importante pontuar, já falei no processo anterior, mas é de que houve uma importante alteração fática e jurídica que foge totalmente às questões da lei. O Supremo Tribunal Federal já tem entendimento nessas hipóteses. Não se trata de uma superação ou uma rediscussão de trânsito em julgado, mas de questão jurídica totalmente diversa, que é justamente a questão da inclusão do contribuinte na sistemática do débito e crédito. E aí não há que se falar em alteração de fundamento de acusação, porque, de fato, a Secretaria da Fazenda exigiu do contribuinte a apresentação de documentos que comprovasse o crédito nos termos da decisão, ou seja, por hipótese, caso a Secretaria da Fazenda entendesse que o processo estava, a sistemática que o contribuinte adotou estivesse abrangida pela decisão, por hipótese, ainda assim solicitou a apresentação de documentação e ficou demonstrado, primeiro, que não houve a observância da própria decisão, na medida em que o contribuinte se acreditou em GIA. Ele deveria ter feito uma apuração. Na verdade, ele se acreditou em GIA, não. Ele lançou notas fiscais de crédito, como consta da acusação. E não foi feita uma apuração do que era devido, não devido. E essa apuração nunca foi feita. Então, indo além da discussão da abrangência ou não da decisão judicial, acho que essa questão é bastante importante. E com relação ao item 2, eu estou aqui mantendo a decisão de primeira instância, entendo que, embora a decisão, de fato, não tenha havido apresentação de documentação, o contribuinte deu atendimento parcial à notificação, apresentando ao menos as decisões judiciais, e para caracterização da falta de apresentação de documentação, conforme foi a acusação, deveria, no meu sentido, haver uma outra notificação solicitando a complementação, e não é o caso. Então, estou conhecendo integralmente do recurso ordinário, mantendo a decisão de primeira instância para reduzir o crédito com relação ao item 2 do processo do 410.7068 de 21 de 5 de 2018. Eu preciso editar o voto, presidente. É como eu voto. Entendi, doutor Ramon. Então, já avançando aqui para habilitar a edição do voto, e aí, na sequência, eu peço vista também. Eu acho que agora já dá para você habilitar o voto.
Presidente, orientação. Faz tempo que eu não faço desse tipo. Na medida que não houve recurso de ofício, mas estou mantendo a decisão de primeira instância. Eu coloco no voto de mérito ele parcialmente provido, na medida em que o crédito foi reduzido, ou eu coloco como não provido, na medida em que não houve discussão com relação ao item 2? Entendo que não provido, né? Entendo que não provido. Já que não foi matéria de recurso, né? Perfeito. Mantida a decisão de primeira instância. É interessante que na DTJ a gente coloca em relação ao crédito. Se houve alteração do valor do crédito, a gente coloca provido, parcialmente provido. Obrigado. Está lançado. Então, solicitada a vista do processo 41.10.706, Drogaria São Paulo, e a partir deste momento, então, encerrando o julgamento. Doutor Heitor, então, os dois processos saem em vista e voltam para uma próxima sessão. Imagino que eu consiga finalizar até para sexta-feira da semana que vem. Perfeito? Perfeito, doutor Samuel. Eu aproveito para agradecer a atenção despendida aí comigo e cumprimentar os jogadores e a jogadora, desejar um excelente trabalho no dia de hoje. Obrigado. Bom dia. Na sequência, temos o AIM 41.14.050, Edcha do Brasil Limitada, é um recurso misto de relatoria da doutora Daniela, e para a sustentação oral, temos o doutor Antônio Pollack. Doutor Antônio. Bom dia, doutor. Me ouve bem? Perfeito. Bom dia. O processo é de relatoria da doutora Daniela. A doutora Daniela faz a leitura da acusação e, na sequência, o senhor pode iniciar a sustentação oral, ok? Ok. Doutora Daniela, por favor, pode iniciar. Oi, me ouvem bem? Tá bom o áudio? Bom, senhores, muito resumidamente, o processo tem 5 acusações, tá? As 3 primeiras são de falta de pagamento do imposto, sendo as 2 primeiras falta de pagamento relativamente, porque foi aplicado o percentual de 4% nas saídas de operações tributadas. No entanto, no caso da primeira acusação, não houve apresentação da ficha com percentual demonstrando o percentual a ficha de apuração demonstrando o percentual de material importado utilizado nas mercadorias, e na segunda, o percentual de importação ficou abaixo dos 40% determinados na legislação. No item 3, a falta de pagamento é porque a saída seria isenta, seria para fins específicos de exportação, no entanto, não ficou demonstrada a exportação. Os itens 4 e 5 são referentes a crédito indevido do imposto, sendo o item 4, crédito indevido de saída e do ativo imobilizado, sem que houvesse a apresentação do controle SIAP, sem a escrituração do SIAP, e o item 5, crédito indevido em valor superior ao destacado nos documentos fiscais. Os itens, deixa só eu conferir aqui para não falar errado quais são os itens que foram cancelados. A decisão monocrática deu parcial provimento ao apelo apresentado da defesa, e cancelando os itens 1, 2 e 3 da acusação. A representação fiscal apresenta recurso de ofício, onde pede que seja provido o recurso de ofício com relação ao item 3 e que seja mantida a decisão monocrática com relação aos itens 1 e 2. E o contribuinte apresenta recurso ordinário com relação aos itens que foram mantidos da acusação. E só para tornar mais objetivo aqui
a sustentação oral para o patrono, nesse momento, doutor Antônio, eu trouxe um voto propondo aos colegas da Câmara uma conversão em diligência do processo relativamente a esclarecimentos sobre o item 4 da inicial. Então, caso o doutor queira manter a sustentação oral com foco nesse item, e aí, caso a diligência não seja aprovada, a gente poderia avançar na discussão dos demais itens, mas entendo que nesse momento esse seria o item mais importante do debate. Excelência, até minha sustentação era no sentido de pugnar pela diligência, porque inclusive esse foi o tema da última sustentação que nós tivemos em 2020, e foi o direcionamento que foi tomado antes do pedido de vista que foi realizado. Em sendo deferida a diligência, eu abro mão da sustentação oral. Fique à vontade para realizar a sustentação oral. Eu só direcionei porque às vezes a gente se alonga para discutir tudo e eu vou manter o meu voto só na discussão desse item. Acredito que o presidente, caso a gente não aprove a diligência, aprovaria um complemento de sustentação oral, não é, doutor Samuel? Com certeza, doutora Adriana. Eu vou até... Mas é quanto basta para o relatório. A ideia eu estou focado só no item 4 no pedido de diligência. Então, em sendo deferido, eu abro mão, senhor. Eu estou abrindo mão da sustentação para seguir nesse sentido, então. Entendi. Acho que a doutora congelou, né? Congelou. Voltou. Doutora Adriana? Desculpem. Imagina. Só repetindo, então, eu estou declinando a sustentação para seguir a questão da diligência, justamente como foi feita na última sessão de julgamento. Agradeço. Perfeito, obrigado. Posso passar a leitura do voto, então, doutor Samuel? Por favor. Tá. Deixa só, eu preciso disponibilizar o voto para os senhores aqui no EPAT, então deixa eu fazer isso. E aí, o que acontece? Então, temos todos esses itens de acusação. No entanto, a acusação do item 4, o contribuinte foi considerado crédito indevido, a acusação de crédito indevido, pois não houve a escrituração do SIAP. O contribuinte traz toda uma justificativa de por que ele entende que não seria exigível a escrituração do SIAP, tá? Adiantando, eu entendo que o SIAP é exigível, é norma válida, vigente e eficaz, é o critério de apuração e de verificação dos créditos. No entanto, o contribuinte alega que tem um outro tipo de controle, o controle do acordo, acho que é Cinef 3, acho, e ele alega que, embora, então, apesar da não escrituração do SIAP, ele teria direito aos créditos. E aí, então, no mesmo sentido que já houve uma manifestação de um relator anterior, que não chegou a ser votado, eu entendo pela necessidade de que se faça diligência, porque o fiscal atuante não analisou esses documentos e não se manifestou conclusivamente se este controle que o contribuinte fez demonstra efetivamente a legitimidade desses créditos, e se o valor seria correto. Porque entendo que temos aqui duas questões. Uma questão de um vício formal no método de apuração utilizado e a questão do mérito dos créditos em si. No meu sentir, a infração de não escriturar o SIAP é uma infração formal e essa está comprovada. No entanto, a não escrituração do livro não deslegitima, né, não tira do contribuinte o direito desses créditos, de creditar-se desses valores. E aí teríamos apenas uma multa formal sem a exigência, sem o estorno dos créditos. E por isso eu entendo pela necessidade de que se converta em diligência para o fiscal esclarecer se os valores estão corretos e se é possível verificar se os valores estão corretos pelo demonstrativo apresentado. Ele não se manifesta nesses termos. Entendi. Então é pelo reforço da diligência. O que aconteceu é que na oportunidade em que o processo foi pautado no momento anterior, ele saiu em vista com um outro juiz e não houve tempo hábil do processo voltar para ser julgado
dentro do mandato e ele foi redistribuído, mas entendo que não é possível avançar no julgamento do item 4 sem a resposta dessa diligência, proposta já pelo relator anterior. Sim, eu concordo. Quanto aos doutores Faisal, doutor Ramon, doutor Tiago, fiquem à vontade. Não, eu também estou de acordo, doutor Samuel. Doutora Daniela, parabéns pelo voto. Eu acho que o relator, né, tem maior contato com o processo e se o relator não está confortável, entende, pela diligência, normalmente eu acompanho. Então, vou acompanhar sim. No mesmo sentido, parabéns, doutora Daniela, pelo voto e rescindível essa diligência. Doutor Tiago? Sem considerações, presidente. Obrigado. Obrigado, senhor. Então, podemos ir ao voto. Vou encerrar o debate. Já temos o registro do voto da doutora Daniela. Só um parêntese, eu até acredito que no julgamento anterior, o motivo, talvez o doutor Antônio, se ele esteve presente no julgamento anterior, talvez ele possa até esclarecer aqui, mas no meu sentir, o motivo da vista não foi o discordância com relação à diligência, no meu sentir, o motivo da vista ali deve ter sido porque ele avança no julgamento, o relator anterior avançou no julgamento do recurso de ofício, apesar da conversão em diligência, não é? E aí acredito que o juiz que pediu vista, o doutor Samuel Magro, não deve ter concordado com isso. Não, na verdade, o doutor Samuel, ele entendeu que ele só poderia validar a diligência se restasse comprovado nos autos que o demonstrativo tivesse sido apresentado em sede de fiscalização, porque ele achava injusto que o demonstrativo, se apresentado somente em sede de impugnação, desconsiderasse o trabalho do fiscal que antecedeu a lavratura. Ele queria analisar se esse demonstrativo antecedeu a lavratura. Só que, como a lavratura não foi apresentado com a defesa, pelo que vi aqui, não é? Ele foi apresentado com a defesa. Eu tenho entendido. A fiscalização foi realizada em loco na empresa. O fiscal ele vai até a empresa e analisa em loco todos os documentos, e lá ele analisou o demonstrativo. Então, não teve uma troca de intimação e resposta. Ele analisou em loco, daí ainda você não tem um protocolo de entrega, né? Lá ele analisou todos os documentos. Daí, como não tinha esse registro de entrega, ele entendeu que você desprestigiaria o trabalho do fiscal que antecedeu a lavratura. Por isso que ele ia, ele ia analisar o assunto com parcimônia, segundo ele. Daí, nisso, ele retirou em vista e segurou o processo. Entendi. Eu observei aqui que o documento foi juntado junto com a defesa, mas entendo realmente que é uma fase de dilação probatória e de que é possível o contribuinte trazer as provas. Com relação a isso, para mim, não tem uma discussão, mas eu entendo que não se pode avançar no julgamento do recurso de ofício sem julgar o recurso ordinário, que seria o caso ali que estava naquele voto. E a 13457 determina que sejam julgados em conjunto, e seria um problema, porque começaria a correr o prazo do RESP para o recurso de ofício, sem correr o RESP do recurso ordinário, o processo andando em diligência. Eu acreditei quando olhei o processo que esse era o motivo da vista. Mas tudo bem, obrigada pelo esclarecimento. Mas meu voto é pela diligência, senhores. Perfeito, de acordo. Falta o doutor Faisal confirmar a presença. Todos confirmaram, iniciando votação. Todos votaram por unanimidade, acompanhando a doutora Daniela pela conversão do julgamento em diligência. Então, encerrada a votação e julgamento do AIN 41 14050, cuja autuada é Edcha do Brasil Limitada. Então, julgamento encerrado, doutor Antônio. Agradeço, um bom dia a todos. Bom trabalho. Bom dia, obrigado. Temos o último processo, que é relativo ao AIN 41.29.992, autuada Antônio Hermílio de Moraes Filho. É um recurso ordinário do Dr. Faisal,
E para a sustentação oral, temos a presença do Dr. Marcos Vinícius Neri. Bom dia, Dr. Marcos. Bom dia, presidente. Bom dia, juízes e juízas. Bom dia. O recurso ordinário é de relatoria do Dr. Faisal. Dr. Faisal, por favor, faça a leitura da acusação e, na sequência, a gente parte para a sustentação oral. Obrigado, doutor Samuel. Eu pediria que o doutor Samuel, por favor, abrisse o voto para edição. Enquanto isso, eu vou lendo aqui a acusação. Bom, o processo faz parte desse grupo de autuações de TCMD, né? Nós tivemos, inclusive, aqui já no início desse mandato, 2 processos do Dr. Ramon, se eu não me engano, e um da minha relatoria, mas o da minha relatoria era um pouco distinto. Tratava da questão de tributação de residente no exterior e tinha uma decisão judicial terminativa, então não era exatamente esse caso. Mas os 2 processos do Dr. Ramon que eu pedi vista fazem parte aqui desse grupo de autuações. Eu vou ler a acusação, então. Deixou de pagar ITCMD no montante de R$ 6.281.682 em 20 de fevereiro de 2015 por omissão, devido pela transmissão de dividendos a receber que eram devidos ao decújo, Sr. Antônio Emílio de Moraes, pela empresa AEM Participações. Tais valores eram mantidos indevidamente em conta de reserva de lucros. O detalhamento da ação, bem como dos valores, constam dos relatórios e verificações fiscais realizados junto à empresa AEM e demonstrativo de dividendos não distribuídos da AEM Participações. A AEM é solidária, né, do processo. Essa é a acusação, doutor Samuel, eu devolvo a palavra. Ok. Doutor Marcos Vinícius, pode iniciar a sustentação oral. Obrigado pela leitura, doutor Faisal. Eu vou fazer bem rapidamente, presidente, porque a questão de 2 semanas eu fiz um processo idêntico, que é a relatoria do Dr. Ramon, que é essa questão de ITCMD, né? Eu vou tentar ser sumário, mas se houver alguma dúvida, por favor, perguntem. A questão é ITCMD, a fiscalização entendeu que deveria distribuir o dividendo até o limite obrigatório e a empresa não destinou menos do que o obrigatório, destinou os valores à reserva de lucros. Nesse meio tempo, o usufrutuário, que era beneficiário, faleceu. E aí a acusação presume que deveria ter sido distribuído, que se criou um passivo e que esse passivo seria transmissível, esse direito de dividendos seria transmissível aos herdeiros. Tá? A defesa basicamente alega o artigo 202, parágrafo 3º da Lei das SAs, que diz que a regra de dividendos obrigatórios tem uma exceção para a companhia fechada, em que todos os acionistas concordem com a destinação diversa do dividendo obrigatório, como foi aqui que os lucros ficaram na própria empresa. Esse artigo é uma exceção. Na verdade, a lei das SAs visa proteger minoritários e quem tem poupança popular, que não é o caso aqui. Nos autos constam a decisão unânime, e também não houve a deliberação da Assembleia pela distribuição de dividendo, requisito essencial para existir o dividendo. Na verdade, a deliberação foi para destinar reservas. Esses 2 argumentos são os argumentos centrais da defesa. Lembrando que nós tivemos aqui já 10 casos nas diversas câmaras, e todos decididos por unanimidades em questões idênticas. Na verdade, esse é mais o julgamento do Dr. Ramon também é da AEM, e só que é outra herdeira, né? É exatamente dentro. Então, eu procurei sumarizar, tem outros argumentos, mas essa é a essência da defesa, e estou à disposição, presidente. Obrigado, doutor Marcos Vinícius. Doutor Ramon, e quanto aos demais, algum esclarecimento? Não, presidente. Não, perfeito.
O doutor Faisal, acredito que não trouxe o voto, não é isso, doutor Faisal? Perfeito, doutor Samuel. Agora, em fevereiro, foi a primeira vez que eu tive contato com esse processo, né? Eu nunca tinha participado de nenhum julgamento e, para mim, essa é uma questão nova. E TCMD, né, é um imposto que nós não temos muitos julgados aqui, muitos casos aqui no tribunal, e especificamente nesse sentido aqui, também não temos, né? Eu pedi vista nos 2 processos do Dr. Ramon, devo devolvê-los aí essa semana, e eu gostaria de fazer um julgamento em relação ao meu entendimento, né, conjunto, porque são processos realmente idênticos. Eu tinha algumas dúvidas, e eu acho que o Dr. Marcos me ajudou a entender aqui, uma questão de tempo, né, em relação aos fatos, e ficou claro que existia aí uma reserva, que houve o falecimento do titular do usufruto nesse intervalo, e há uma discussão sobre a possibilidade de se tributar essa, não vamos chamar em transferência, mas extinção do usufruto, né, que é uma discussão que está no Poder Judiciário também, e outra sobre a questão do dividendo obrigatório, que acho que o Dr. Ramon, no voto que ele trouxe, ele abordou bem também essa questão. Há 2 pareceres juntados no processo, que também tratam muito bem dessas questões, e eu não tive tempo de concluir aqui o estudo a respeito do assunto, mas eu devo devolver as vistas essa semana agora, doutor Samuel, e aí devolvo esse processo também para que sejam julgados em conjunto, até porque acho que o entendimento vai ser o mesmo nos 3 processos. Entendido. E até uma sugestão, doutor Faisal, acho que, eu não sei se os demais têm algum processo relacionado ao tema, eu acredito que eu tenha uma vista também, e aí a sugestão é que possamos trazer todos os processos e até, se for o caso, fazer uma sessão exclusiva para esses temas relativos ao ITCMD. Ainda que não seja, eu sei que o Dr. Marcos Vinícius, ele patrocina outros casos que não exatamente o mesmo desse tratado aqui neste AIM, mas a minha sugestão é que aí aproveitaremos a participação dele num único dia, numa única sessão. Perfeito, acho que... Eu só queria fazer uma observação, só para elucidar um ponto do Dr. Faisal, que está se defrontando com a matéria pela primeira vez, né? Eles fizeram um levantamento desde 2002, tá? Até 2013. Eles foram dividendo a dividendo e levantaram esses anos todos e entenderam que quando foi destinada a reserva, por isso que o valor acumulou. Ele foi ano a ano fazendo a diferença. Só um esclarecimento de fato, que é importante para a questão, e eu esqueci de falar. Perfeito, não, perfeito. Esses esclarecimentos são importantes porque, de fato, é uma matéria que nós não temos aqui com frequência no tribunal, né, e mesmo doutrina e decisões são escassas. Então, todo esclarecimento ajuda, e envolve uma questão societária, envolve uma questão de propriedade, né, a separação do usufruto da propriedade nua, e a falta de lei complementar aqui, de fato, é um complicador, né, uma falta de uma lei complementar que trate do ITCMD e que regule essas questões, de fato, acaba criando uma dificuldade adicional. Mas então, doutor Marcos, eu peço desculpas que eu não trouxe o voto, porque ainda não consegui concluir meu entendimento a respeito do assunto, mas estou revisando todos os pareceres, os documentos, e vou fazer isso, prometo, semana que vem. Perfeito. Ótimo. Então, o senhor prefere, doutor Faisal, que eu devolva para agendamento da pauta ou devolva para a sua? Eu acho que pode devolver para o relator, por favor, que aí eu libero os 3 juntos. Então, processo devolvido para o relator, o doutor Faisal, e assim a gente finaliza a análise do AIM, né? 41.29.992, cujo autor é Antônio Hermílio de Moraes Filho. O processo, então, volta para uma próxima sessão. Então, situação do processo já encerrada. Obrigado pela participação, doutor Marcos Vinícius, e até uma próxima sessão. Obrigado, presidente. Obrigado a todos e uma boa recepção. Obrigado, bom dia. Então, todos os processos já foram finalizados.
podemos encerrar a sessão e aí a gente tem acesso à ata da sessão. Oswaldo, pode finalizar a gravação, por favor? A partir deste momento, declaro encerrada a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do dia 4 de março de 2022. Aguardar. Ainda consta gravando, né? Mandar uma mensagem para o Oswaldo. Está gravando. Ainda consta. Mandar outra mensagem aqui. Oswaldo, tá no...